Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. O evangelho que a Igreja propõe para o segundo domingo do Advento do ano B é o de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Marcos começa o seu evangelho no início do ministério público de Jesus, falando da preparação desse ministério por João Batista, chamado o precursor de Jesus. O texto de hoje é o seguinte: princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo diante de ti. Ele preparará teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. As primeiras palavras deste evangelho de Marcos são: princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra grega utilizada é evangelion. Em grego significa bom. Angelion significa uma boa mensagem, uma boa ou boas novas. É daí que vem a palavra evangelizar, partilhar a boa nova. E daí vem também o uso que fazemos, designando assim cada um dos primeiros 4 livros do Novo Testamento, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesta passagem de hoje, sobressai a importância de João Batista, que vem anunciar Jesus, vem preparar as pessoas para a vinda do Messias Salvador. Normalmente é assim que nos lembramos de João Batista, como esse precursor. Contudo, para um judeu do primeiro século, além de precursor do Cristo, João Batista foi um profeta do novo êxodo, tão esperado por Israel. O êxodo daquele momento em que Deus viria salvar o povo, como já tinha sido profetizado. Viria salvá-los, tal qual fizera no tempo de Moisés, tirando-os da escravidão do Egito. João aparece no deserto, e não em Jerusalém, a cidade considerada sagrada, tão bonita. E isso lembra os israelitas que saíram do Egito e estiveram no deserto por 40 anos, até chegar à terra prometida. Ali, João batiza os que se aproximam. Não em uma fonte qualquer, muito embora houvesse muitas piscinas em Jerusalém onde ele teria podido fazê-lo. Piscinas que eram e ainda são usadas para banhos rituais. Piscinas onde se desce para purificar-se, e então poder, por exemplo, entrar no templo, ou se preparar para rezar, ou uma noiva antes do casamento. João Batista escolhe o Rio Jordão para esse batismo de arrependimento e perdão dos pecados que ele prega. E isso nos recorda que foi no Jordão que terminou o primeiro êxodo, como está narrado no livro de Josué, quando as 12 tribos de Israel atravessaram o rio e entraram na terra prometida. E que também o Jordão, como o Mar Vermelho, teve as águas divididas, quando os sacerdotes entraram nele com a Arca da Aliança, permitindo que todo o povo passasse ao outro lado. Trata-se de uma história muito forte na vida de Israel e de todo judeu. Tudo isso conduz a perceber que João Batista está proclamando a inauguração do novo êxodo exatamente onde o primeiro terminara. E essa é uma das razões por que ele se tornara tão popular, tanto que vinham a ele pessoas de toda a Judéia e não só de Jerusalém, confessando seus pecados. Eles reconhecem que João é o profeta do novo êxodo, pois está cumprindo a passagem de Isaías.
Isaías anunciara esse novo êxodo e Marcos narra que João diz as palavras do profeta, concitando a preparação daqueles que o escutam. Palavras que estão na primeira leitura proposta para hoje e que vamos examinar logo adiante. Então, para quem ouvia João, bastava refletir. Quando for a última vez que Deus abrir um caminho no deserto? No tempo de Moisés, da saída do Egito, seria a resposta. O novo êxodo era ansiosamente esperado, aquele em que Deus faria um novo caminho no deserto, como dissera Isaías. João está justamente preparando o povo através dessa ação simbólica de batizar as pessoas no Jordão. E João profetiza que virá uma figura um pouco misteriosa, porque ele chama aquele que virá, aquele que deve vir. Ele não usa a palavra Messias, mas diz que aquele que deve vir é mais poderoso do que ele. E Marcos logo conta no versículo seguinte: naqueles dias veio Jesus da Galileia. A palavra latina usada para essa vinda é justamente adventus. Advento, sendo esta uma das razões para a igreja colocar esse evangelho no segundo domingo do Advento. Mas voltemos à primeira leitura escolhida para este final de semana. Já vimos que Marcos cita a passagem de Isaías, em que o profeta fala do novo êxodo e do futuro perdão dos pecados, da vinda de boas novas e da vinda do próprio Deus. A passagem é a seguinte: Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor. Traçai reta na estepe uma pista para o nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas. Que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor manifestar-se-á. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio, dizei às cidades de Judá: eis vosso Deus, eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória. Faz-se preceder pelos frutos de sua conquista. Como um pastor, vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Isaías fala justamente que Jerusalém seja o arauto das boas novas, que levante a voz com força e sem medo, proclamando a vinda do nosso Deus. Portanto, ele anuncia que um dia os pecados de Israel e de Jerusalém serão perdoados. Está profetizando esse novo êxodo, quando fala em endireitar um caminho no deserto para Deus. Um futuro caminho no deserto da iniquidade de Israel. E usa a expressão boas novas. Portanto, aqui ele já profetiza o Evangelho. Evangelho é justamente a palavra usada na tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, feita 200 anos antes de Cristo. E o que é esse Evangelho? Estaremos certos se respondermos que é a narração da vinda e da vida de Jesus, ou que é a boa nova da paixão, morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. Porém, agora sabemos que a primeira vez que a Bíblia fala em boas novas, está falando da vinda do próprio Deus para o seu povo, para Israel, para Jerusalém, exatamente para perdoar os pecados e começar o novo êxodo. E esse é o mistério para o qual estamos nos preparando no Advento, para o Natal de Jesus, que vem não só como o Messias, mas como Deus mesmo, que se encarnou por nós.
O Salmo 84, por sua vez, tem por tema o fato de que a salvação está à mão para aqueles que temem a Deus e sua glória retornará à terra. A justiça caminhará diante dele e a felicidade lhe seguirá aos passos. A glória, como já vimos em outras postagens, é sempre a presença de Deus no meio do povo, no tabernáculo, depois no templo. E o Salmo ainda diz que a justiça, os justos, virão antes de Deus, caminharão diante dele, lhe prepararão um caminho. A tradição judaica sempre interpretou a imagem de um caminho no deserto como referência à vinda do Messias. Havia até uma expressão judaica, ouvir os passos do Messias. Como quando estamos num lugar e ouvimos os passos de alguém que está se aproximando. Mas ainda quanto ao Evangelho, a expressão Boa Nova ou Boas Novas não se circunscrevia aos judeus e às suas profecias, mas também era uma expressão técnica usada no Império Romano para anunciar o nascimento de um novo César, um novo imperador. Por exemplo, existe uma inscrição em pedra encontrada no século XIX, num templo da cidade de Priene, que antigamente pertencia à Grécia e hoje fica na Turquia Ocidental, datada do ano 9 a.C., sobre o nascimento de César Augusto. É chamada de inscrição do calendário de Priene, porque se refere ao nascimento de César Augusto como o começo de uma era, da boa nova de um reino arauto da paz e da salvação. E refere um decreto romano que começou um novo sistema de calendário, baseado no ano desse nascimento de César. É sobre esse calendário, inclusive, que se baseiam os calendários juliano e gregoriano, este último que vigora atualmente no mundo ocidental. A inscrição, em tradução livre, diz o seguinte: uma vez que a providência que ordenou todas as coisas está profundamente interessada em nossa vida, estabeleceu ela a mais perfeita ordem, dando-nos Augusto, o qual plenificou de virtudes, de modo que ele possa beneficiar a humanidade, enviando-o como um Salvador, tanto para nós como para nossos descendentes, para que ele possa terminar com a guerra e organizar todas as coisas. E sua manifestação ultrapassará todos os nossos prévios e futuros benfeitores, pois o nascimento do Deus Augusto, Filho de Deus, foi o começo das boas novas que virão para o mundo por causa dele. Não é extremamente interessante essa inscrição? Ela usa exatamente a linguagem do Evangelho, da boa nova do nascimento do Cristo, para anunciar o nascimento de Augusto César, que não era visto apenas como um imperador, mas como um salvador e mesmo um Deus. O uso dessa linguagem é uma das razões pelas quais sempre se disse que Marcos escreveu para cidadãos da cidade de Roma, que conheciam muito bem essas expressões que ele usou, anunciando a vinda de Deus em Jesus Cristo, a boa nova da vinda do Salvador, do Messias, o homem de Nazaré. E colocando assim uma opção: ou aceitar a boa nova do César divino, ou a boa nova do divino Salvador Jesus, o Filho de Deus, do Deus que fez os céus e a terra. Para nossa meditação atual, então, olhemos para o Catecismo, no parágrafo 524, no qual a Igreja explica que celebra o Advento a cada ano, unindo o seu precursor, João Batista, e ao desejo que ele expressou e que o evangelista João narra. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quer dizer, ele, aquele que deve vir, como dizia João Batista, deve crescer e cada um de nós deve diminuir. Essa é a diretriz fundamental da vida espiritual, que Cristo cresça e nós diminuamos,
para que Ele possa brilhar com a sua luz em nós e através de nós. E para isso, queremos nos preparar mais uma vez neste advento. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de novas publicações.